A profissão de empregada doméstica foi regulamentada até apenas 10 anos e os abusos e desrespeitos ainda fazem parte da rotina dessas trabalhadoras. É o que você confere no documentário de hoje. A produção é de Cefra Rayane Feitosa e André Luiz Bento. A orientação é da professora Eliane Covém. Uma vez, um ex-patrão meu tirou o pênis pra fora. Isso pra mim foi horrores. Foi muito difícil. A pior humilhação que eu já sofri foi quando eu trabalhava numa casa que a irmã da minha patroa me acusou de ter agredido as meninas que eu olhava. Aí eu fui parar na delegacia e isso eu me senti muito humilhada. Quando tinha alguma coisa, falava que era eu. Né? Aí é a humilhação da gente. Eu trabalho de secretária do lar porque, infelizmente, eu não consegui curtir uma faculdade, né? E também não consegui passar na federal. Eu tentei estudar, né? Porque meu objetivo era ter vindo para cá para estudar. E eu fui para a escola, tentei estudar, mas é muito difícil para a gente trabalhar, estudar e se manter sozinha, né? É muito complicado sem a ajuda de outras pessoas, né? Então, não é uma coisa fácil. Então, para mim, foi difícil. E terminei que eu não estudei e terminei trabalhando doméstica até os 43 anos, até hoje. Não escolhi, é porque não tem outra opção, né? O conjunto de trabalhadoras domésticas do Brasil, ele é 99% composto por mulheres, geralmente negras e periféricas. Então, mães solos também, né? Esse é o cenário da trabalhadora doméstica. Sim, eu sei que nós temos, né? Mas eu creio que é muito falho o nosso direito. Eu acho que o direito de doméstica eu acho que é tão pouco, igual mesmo. Eu trabalhei 5 anos de carteira assinada. Os meus direitos deu o quê? Deu 5 mil e alguma coisa, né? Então, às vezes as pessoas que trabalham de empresa, alguma coisa, né? O salário, os direitos já é bem mais, né, do que de doméstica. Até o seguro é uma comparação assim muito triste, né? Porque é muito pouco. É 3 parcelas só, né? Então eu acho pouco. Geralmente são 5, 6 parcelas, né? Quando é outro tipo de profissão, né? Então nós não tem, eu acho que nós domésticos não tem muito valor, não. Nós não somos muito valorizadas, não. Os direitos da empregada doméstica, regulamentados pela Lei 150 de 2015, são os direitos previstos para o trabalhador que não é empregado doméstico, aqueles trabalhadores que têm direito a férias, a 13º salário, principalmente a carteira de trabalho anotada desde o primeiro dia de trabalho, terço de férias, como eu falei, férias, 13º, terço de férias, FGTS, seguro-desemprego em caso de dispensa imotivada ou reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho judicial. E também, nesse caso do empregado doméstico, há uma peculiaridade, uma diferença entre o trabalho doméstico e o trabalho comum, que no caso do trabalho da mulher no trabalho doméstico, o empregador ele precisa de depositar, além daqueles 8% a título de FGTS, ele tem a obrigatoriedade, pela Lei 150 de 2015, de depositar mensalmente o equivalente a 3,2% a título de compensação indenizatória, o que seria, no contrato normal de trabalho, aquela multa rescisória de 40% sobre o FGTS. Então, a Lei 150, que regulamentou o trabalho da empregada doméstica, ela trouxe uma gama de direitos para a empregada doméstica, que são direitos previstos tanto no artigo 7º da Constituição Federal quanto na CLT, que tem a finalidade de proteger o trabalho da doméstica. Sim, já sofri algum tipo de assédio no trabalho, sim. Uma vez eu estava lavando as vasilhas, né, e um senhor chegou e tentou me beijar. Eu me senti muito ofendida, né, assim, no jeito, sabe, fiquei muito sem graça.
Mas eu não cheguei a denunciar, porque assim, na época eu não sabia que isso era um assédio, né? Hoje eu já tenho uma consciência, eu sei que a gente já pode estar denunciando. Uma vez, um ex-patrão meu tirou o pênis para fora. Isso para mim foi horrores, foi muito difícil. Eu não saí porque foi uma época muito difícil na minha vida. Eu estava grávida de 7 meses, né? E eu precisava muito desse emprego para me comprar os enxoval da minha bebê. No momento eu senti nojo, raiva, muita raiva. Eu encontrava, né? Que eu ainda tive que permanecer no trabalho, né? Que eu morava no serviço. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tive que continuar, mesmo com essa pessoa me perturbando o tempo todo. Eu entrei lá, eu estava com 2 meses de grávida, eu saí com 8 meses. Eu acho que eu fiquei uns 7 meses, ou 6 por aí. Em caso de assédio moral e assédio sexual que a mulher sofra no ambiente doméstico, em decorrência do trabalho doméstico, é passível, primeiramente, é passível de indenização, e isso se discute em uma ação na Justiça do Trabalho, porque essa prática é decorrente do trabalho. Então, a Justiça especializada que discute essa indenização, a possível indenização, é a Justiça do Trabalho. A mulher, como é difícil de comprovar essa prática no âmbito doméstico, que é um âmbito restrito, a mulher precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, se existe ali já uma situação desgastante que vai ocasionar o preconceito, o assédio moral e sexual, ela precisa criar provas, guardar provas, se precaver. Um celular, hoje normalmente todo mundo tem um celular, né, via de regra. Coloca o celular, tenta gravar a conversa, tenta filmar se possível, mas sempre guardar provas, porque, como eu já disse, é muito difícil comprovar, e aí, para não perder, eventualmente, no processo judicial, é preciso ter provas. A gente orienta, né? Nós temos a nossa assessoria jurídica, inclusive, e aí a gente orienta a trabalhadora a procurar uma delegacia, fazer um BO. Então, a gente orienta isso, né? Se precisar, a gente acompanha a trabalhadora até a DPCAM, né? Que é a Delegacia de Proteção à Mulher, o Idoso e o Adolescente. E aí a gente dá todo o suporte emocional, né? E também jurídico para essa trabalhadora. Isso acontece muito, são muitos casos no sindicato, né? De assédio moral, quando o patrão chama a trabalhadora negra, né? Ou, por exemplo, cabelo ruim. Teve uma trabalhadora, inclusive, que foi chamada de gorda, né? Pelo patrão. E aí ela foi no sindicato, a gente orienta, fazer queixa, né? Registrar um boletim de ocorrência. Quando eles acusam de roubo também, a gente orienta que a trabalhadora vá até a delegacia e registre um boletim de ocorrência, né? Porque muitas vezes ele tem que provar. Se eu peguei aquele relógio lá na casa dele, ele vai ter que provar, né? Que eu peguei, que eu subtraí, que o relógio está comigo, ou que eu vendi, ele vai ter que dar conta de que fui eu, né? Não, nunca recebi. Eu já saí muito tarde do serviço, né? No meu caso, meu horário era das 8 às 4, né? E eu já saí do serviço às vezes até 10 horas da noite. Mas eu nunca, assim, me pagaram uma hora extra. Aí teve uma vez, né, que eu recebi alguma recompensa, né? Eu nem queria receber essa recompensa. Aí, como ele falou assim, não, essa recompensa é porque eu não tenho condição de pagar sua hora extra. Você tem muitas horas na minha mão e eu não tenho. Aí teve um dos meus patrões que me deu um presente. Ele não tinha condição, mas mesmo assim te colocava para fazer hora extra, sendo que não tinha condição. Algumas vezes acontece de eu ser designada aí para sair do meu local de trabalho e ir para outro, tipo uma festa de aniversário, alguma comemoração. Minha patroa às vezes tira eu desse local para levar do meu ambiente de trabalho para levar para um outro local que não tem nada a ver com o meu trabalho, né? E eles não me pagam. Infelizmente sempre é assim. As pessoas contratam a gente para fazer um serviço, né? E quando você chega lá, você tem que fazer de tudo, né? De tudo mesmo.
Às vezes é contado para lavar, para passar, para cozinhar, né? Mas sempre tem alguma coisa, né? Que não faz parte daquilo que está no contrato e a gente termina fazendo. Sim, o trabalho doméstico no Brasil, ele é uma herança escravocrata, né, que veio lá das fazendas, né, onde eram as negras, as que trabalhavam nas casas, né, eram inclusive amas de leite. Sim, veio do período escravocrata, sim. Teve bastante denúncias sobre trabalho escravo, né? Inclusive, teve uma denúncia aqui em Chapecó de uma família que veio de Goiânia, né? E veio com uma trabalhadora doméstica, e essa estava trabalhando há mais de 2 anos nessa residência sem salário. Então, foi essa denúncia que a gente teve no Ministério do Trabalho. Hoje em dia não há, por exemplo, assim, auditores ou fiscais do Ministério do Trabalho para poder fiscalizar um todo, né? Porque a trabalhadora doméstica, como trabalha numa residência, é um ambiente privado, a gente não tem como fiscalizar. Nós não temos como fiscalizar, né? O Ministério do Trabalho pode, sim, através de denúncia, entrar na residência, mas a gente não pode, por ser um espaço privado, por ter muitas residências com trabalhadoras domésticas, né, seria, tipo assim, impossível uma fiscalização.